Evangelho de Marcos, capítulo 12, do versículo 28 ao 34, que diz assim a palavra do Senhor: E aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhe tinha respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, e o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E o escriba que lhe disse: Muito bem. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre. E com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, de todas as forças, amar o próximo como a si mesmo, e mais do que todos os holocaustos e sacrifício. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava lhe perguntar mais nada. Vamos repetir o versículo 34, que diz assim: E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Aleluia. E glórias Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Ele está em nosso meio, irmão. Está em nosso Glória a meio. Deus. Por misericórdia, Ele está fazendo a obra em nossa vida. Glória a Deus. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele vai até o fim, aperfeiçoando, até ser dia perfeito. Glórias a Deus. Jesus, Glória a Deus. ele, quando inicia o seu ministério, ao sair do deserto, muitas coisas vieram a acontecer sobre a vida de Jesus. Foi perseguido, humilhado, criticado, caluniado, entregue aos homens maus, mas ele foi até o fim com a missão que ele veio a cumprir nessa vida. A Bíblia diz que os homens questionaram muito Jesus, tentaram muito a Jesus, queriam obter resposta. Muitos até tinham a resposta, outros Jesus não queria responder. Só que a Bíblia nos detalha de classe de pessoas, escrito aqui nas Escrituras, que perseguiram Jesus ferozmente, tentaram contra a vida de Jesus, para que as palavras de Cristo não viessem a ter validade e para que muitos não viessem a crer. O próprio Jesus mesmo, apontando para muitos religiosos, ele dizia assim: vocês não entram no céu e não deixam o povo entrar. Vocês são merecedores 2 vezes mais do inferno. Se uma vez já é ruim, irmão, quanto mais 2 vezes mais. Só que aqui nessa passagem que nós lemos, no primeiro versículo, diz assim: E aproximou-se dele um dos escribas, que ele tinha ouvido disputar, e sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou. Glórias a Deus. Quando esse escriba pensa e diz, sabendo que ele tinha respondido bem, é que Jesus estava sendo questionado pelos fariseus, pelos saduceus, por herodianos, por outros
de escribas. E esses escribas estavam observando as respostas que Jesus estava dando, irmão, para cada pergunta que vinha de um religioso, de um segmento, de uma pessoa que cria ou não cria na palavra de Deus. Jesus, ele foi questionado até pelo diabo. Jesus, ele foi questionado até pelos demônios. Muitos foram um questionamento para que Jesus viesse a responder ou cair em descrédito diante da multidão. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que eu sempre falo que a última palavra sempre vai ser a de Deus, não a nossa. Aleluia, verdade, Jesus. Quer ver uma coisa? Se juntou fariseus e herodianos e enviaram-lhe alguns dos fariseus e herodianos para que o apanhassem alguma palavra. Eles estavam observando Jesus. Vamos ver se Jesus vai errar em alguma coisa. Vamos ver se Jesus vai exagerar, vai aumentar, vai diminuir. Temos que pegar Jesus de alguma coisa para o condenar ou para dar descrédito naquilo que ele prega, para as pessoas não crerem mais. Glória a Deus. Assim Aleluia. eram os fariseus e os herodianos. Para você ver que os fariseus e herodianos entraram na parte monetária e perguntaram a Jesus se era lícito pagar tributo, pagar imposto a César. Eles queriam fazer Jesus cair em contradição. E qual foi a resposta que Jesus deu? Dê-lhe uma moeda. Quando dá uma moeda a Jesus, ele diz: de quem é o rosto que está nessa moeda? E todos ali gritam: de César. Aí Jesus responde: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Aí ficou envergonhado os fariseus e os herodianos. Tome muito cuidado, porque assim como aconteceu com Jesus, pode acontecer conosco. Pessoas nos tentando para cairmos em contradição ou para que a palavra que sai dos nossos lábios não venha ter validade. E não só esses. Aí aparecem os saduceus, aqueles que não criam na ressurreição. E eles contam uma história, irmão, interessante dos saduceus, querendo pegar Jesus em alguma coisa. Ele diz: Jesus, na lei de Moisés está escrito que nessa vida eram 7 irmãos. O primeiro casou com a mulher, não deixando o filho, ele morreu. O segundo, casando com ela, não deixando o filho, morreu também. Glória a Deus. O terceiro também não deixou o filho e morreu. Assim foi o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. E por último morreu a mulher. Glória a É a Deus. ressurreição. Aleluia. Qual dos 7 vai ser marido dessa mulher? Porque os 7 casou com ela. A resposta que Jesus diz é: Aleluia. porventura não erreis vós em razão de saberes a Escritura?